Aqui, amiga. É esse o campo. O sol rachando na É cuca. isso, é visceralidade e suor. E aí, essa terra vermelha, assim, sabe? Que eu achei bem Aham. bonito. Que é um dos poucos lugares que ainda tem terra vermelha, assim. Que essa terra é nativa mesmo, né? Sim. Você quer ir se organizando aí? Mas, assim, Acho que é bom, né? Enquanto eu vou me ajeitando aqui na câmera. Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos riem da cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca preta favelada, que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é as estruturas, assim. Então, qual o contexto, né, da sociedade que a gente está inserido e quais são as normas que vão reger todas essas relações. Sou Ricardo Caldeira. Eu tenho 29 anos, sou artista visual, sou designer gráfico também, assim, e produtor cultural também, sendo que essas três áreas da minha vida, elas se comunicam bastante, assim, no sentido de que elas perpassam a minha vida pessoal, profissional, artística, afetiva, né? Tudo muito ligado, assim. Tem algumas chaves, assim, né, que me localizam, que é eu ser viado, ser negro e ser um morador de periferia também, né? Morar aqui na cidade de São Sebastião. Só que assim, eu acho que tudo que esses três fatores, eles estão muito ligados assim, e a partir deles eu consegui desenvolver o meu trabalho assim, a forma como eu vejo o mundo. Esse ateliê aqui era onde era o meu quarto e hoje é só um espaço de trabalho que é aqui na casa da minha mãe, assim, né? A gente tem uma relação de confiança, de horizontalidade. Em relação às minhas descobertas sexuais, de princípio foi decepcionante, foi triste, né? Porque, poxa, queria um filho, quero ter netos, todas essas expectativas, assim, né? E também eu acho que por essa questão do medo de eu sofrer alguma agressão, de pensar assim, né, de como que isso vai se reverberar assim socialmente, né? Então, com o tempo que eu fui entendendo como isso é natural, e minha mãe também foi entendendo outros tipos de existência, enxergando a naturalidade também, assim. Então, essa relação ela foi voltando a esse equilíbrio, assim, sabe? Uma vez me perguntaram, assim, sobre violências homofóbicas que eu já tinha sofrido, né? E eu fui resgatar na minha história, e esse é um ponto muito forte, assim, no sentido de que, para mim, a maior violência foi a violência que eu precisei me submeter quando eu neguei a minha identidade, a minha existência, o meu corpo, assim, isso é muito forte. Então, na adolescência, eu fui criando foram chegando algumas dores, assim, sabe? E isso, para mim, veio no formato de uma reclusão, assim, de uma negação. Então, foi nesse momento que eu comecei a inconscientemente me negar. E eu vejo que o sexo é uma coisa, é o ponto-chave disso, assim, sabe? A sexualidade e toda essa dinâmica sexual que envolve toda a vida, assim, né? E eu percebi alguns conflitos, assim, por exemplo, de que eu estava perto
de um amigo, assim, e eu gostava muito de estar perto dele, isso me dava um prazer. E era um prazer diferente, assim, que eu não sentia com outras pessoas, né? E tempos depois eu fui identificar que isso era tesão. Dois fatores, assim, foram muito marcantes para eu entender a naturalidade da minha personalidade. Fiz um curso de pintura e um curso de circo. Eu trabalhei muito a expressão da emoção através da arte e a consciência corporal. Então, isso foi uma libertação mesmo, assim, né? Porque eu parti de um contexto social de endurecimento, né? Eu estava muito submetido a esse endurecimento. E aí, a partir daí, eu comecei a me envolver mais, assim, com a arte, com o desenho, com a pintura, com os movimentos sociais aqui na minha cidade. Outros cursos de dança também. E um outro momento que foi muito marcante foi a minha entrada na Universidade de Brasília. Eu parti de um molde onde, com o tempo, eu fui entendendo que é muito hostil. Eu fui desconstruindo esse molde e fui construindo uma nova forma. Eu tenho uma série que é o Baile das Carrancas, que são uma sequência de imagens de carrancas, assim. Essa imagem que vai na proa do navio, vai na frente, assim, né? Aquela imagem monstruosa, que faz uma careta, enfim, né? Que num senso comum parece uma imagem demoníaca, assim. Eu acho que a Bicha Preta, ela tá muito ligada a essa imagem, assim, dessa carranca. Porque é a gente que vai abrindo caminho, assim, sabe? A gente passa por uma negação da nossa existência, assim, uma violência para que a nossa existência seja negada. Só que a gente traz também elementos muito fortes, assim, simplesmente por existir. E aí, Clexon? É que tá. Massa, tudo bem. Massa. Preparado para as fotos? Ai, vai ser massa, né? Passei a semana toda aí, me organizando. Então, eu comprei gente... uma saia no bazar pra dar bastante movimento, assim. Massa. Porque o tema que eu tava pensando era o movimento em nós, né? Uhum. E aí, como você é artista do corpo e do movimento, a gente fotografar isso. Porque eu fiz umas fotos já, que é, tipo, muito marcado os movimentos do Vogue, né? Massa. Aí, pra aquele trampo. Uhum. Só que eu acho que com você eu quero explorar mais essa coisa do borrado, do foto sobre foto, que ainda não experimentei. Faltou uma, na real. Qual? Essa aqui. Meu nome é Webert, tenho 24 anos, sou ceilandense, né? Nasci em Ceilândia, uma das maiores periferias, né? E aí eu saí da periferia, né? E hoje eu moro mais perto da universidade também. E não só por conta de aproximação da universidade, né? Por conta de problemas em família, né? Por conta de homofobia. E aí a gente, infelizmente, né? Assim como várias bichas no Brasil, a gente precisa sair de casa para poder sobreviver e viver, né? Tô formando em jornalismo, e a fotografia, né? A minha arte, assim, que hoje eu consigo melhor expressar o que eu sou, né? E hoje eu uso ela como, além de trabalho, como ferramenta também de, primeiro, mostrar, né, as minhas parceiras LGBTs, né, fotografar festas, as manas do Vogue, fotografar meus amigos artistas, né, fotografar as feiras, saraus que a gente realiza, né. Então, eu uso ela como intervenção social, né, mas eu sempre tento trazer esse meu olhar diferente, né, esse meu olhar LGBT, né? Que é outra referência, que é um outro patamar de visão, que é um outro lugar de fala, que é um outro lugar de observação do mundo, né? Ai, ficou lindo. Minha relação com a família é bem distante. Por exemplo, depois que eu briguei com meu irmão, que teve um ataque homofóbico, ele quis me dar paulada, né, na cabeça, quis me bater, me ameaçou de morte. Ele gritou isso pra rua toda, então assim, até chegar na rua de novo, tem aquele receio, né?
Então, enfim, eu vejo muito uma solidão também atrelada, né, quando a gente fala em família, né? Para muitas LGBTs. Tem LGBTs, não, que consegue ter uma família, né, que minimamente consegue ter o respeito, mas a minha não. A minha é uma família também muito racista, né? Uma família muito opressora. E eu preferi ficar e eu entendi que a minha vida seria mais saudável se eu me distanciasse. Assim, meu pai é caminhoneiro, meu avô foi caminhoneiro, então tem toda essa saga aí, né? Do homem, né? Eu tive que me reinventar enquanto homem, né? Ontem mesmo chegou uma mana lá em casa com uma outra amiga, aí a gente conversando e tal, aí ela, porque você quer ser homem. Aí eu falei, não, mas, tipo, eu sou gay, mas eu sou homem também. Ela, ai, homenzinho, né? Não, eu sou homem também, né? Então, assim, o que é ser homem pra você, né? O que é essa masculinidade? Eu falo muito sobre a expressão da emoção, a expressão autêntica do emocional. Eu acho que a dança e a pintura também é uma forma de conectar o que a gente pode entender como irracional, subconsciente, espiritual, emocional, todo esse complexo corporal que a gente não domina completamente, não compreende, né, essa luz da consciência. Eu vejo a dança e a pintura como essa expressão, assim. Quando eu tô dançando, eu sinto que estão emergindo coisas muito profundas de mim, assim, que é esse encontro mesmo comigo, assim, com o meu corpo, com todo o meu organismo, que vai transbordando, assim, essas sensações, sentimentos. Eu sinto que é esse estado de presença mesmo, assim, de que nesse momento eu tô completamente entregue, assim, a essa relação com os meus movimentos, com o meu corpo, se movimentar a partir das minhas próprias emoções, assim. Além dos meus trabalhos com desenho e a pintura, né, a expressão do corpo, eu faço uma série de fotografias que eu publico no Instagram, que eu mostro as paisagens de São Sebastião, muitas fachadas, assim, e a forma como elas resistem ao tempo, como elas se transformam, assim, né? E que são traços muito peculiares da cidade. Essa passagem, por exemplo, de uma cidade do interior, com fachadas feitas à mão, né? E aí, às vezes, já está se desfazendo, e uma pintura que foi feita por cima. Essa importância, né, de a gente manter esse diálogo com os nossos semelhantes para a gente já fortalecer esse espaço, assim. E sendo que o espaço do centro, ele já está estabelecido, e quem é da periferia já tem, digamos assim, uma função estabelecida nesse centro, assim, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar consciente disso, para que a gente também possa permear esse espaço do centro, que o nosso trabalho possa estar em todos os lugares, mas assim, sem que a gente se deixe afetar por isso, sabe? Sem que a gente se identifique com esse problema, assim. Não, aliás, sem que a gente se identifique com o problema, ache que a gente precisa se adequar ou que é algo errado. Quando eu era adolescente, eu tinha a mentalidade de que eu não conseguiria entrar na universidade, porque seria muito difícil entrar, o vestibular, né? E se eu entrasse na universidade, eu não conseguiria me formar. Eu ia ficar por 10 anos e nunca ia me formar, assim, né? Eu percebo que essas crenças, elas foram criadas tanto por uma questão, assim, estrutural de geração, assim, né? Que de há 10, 15 anos atrás era muito mais difícil entrar na universidade. E, de fato, assim, era um espaço muito mais elitizado. E por essas questões também que eu estava numa época de negações da minha própria personalidade, das minhas capacidades, de quem eu sou, assim, né?
Eu acho que a gente passa por uma desestruturação desde a infância muito forte, assim, social, e que eu vejo que não sou eu, assim, é coletivo isso. Um outro sentimento, né, que eu cresci com isso e depois eu fui identificando ele, compreendendo, assim, o que isso significa, era o sentimento de ascensão social, assim, né, e que é muito comum também em todas as pessoas da periferia, de que é trabalhar para sair desse espaço e ter uma vida digna. Isso é muito importante, só que hoje eu vejo a diferença de que eu não preciso sair do meu espaço para que eu possa ter uma vida digna. Algo na periferia que é muito comum, né? É o sarau. O que é o sarau? Um ambiente onde tem um espaço aberto para as pessoas exporem artes visuais, desenhos, pinturas. Tem o palco para recitar uma poesia, ou falar uma poesia, cantar uma música, e as outras pessoas ouvem, né? Então você está ali trocando. E, por exemplo, quando você está num espaço no centro, uma galeria, não é um espaço de troca. É um espaço onde você vai visitar um artista que, de uma certa forma, já está legitimado pelo sistema. Você vai numa casa de shows, ou você vai num teatro, né? Você vai estar num espaço onde foi feita uma curadoria do que você vai ver, assim, sabe? Então, eu acho que a arte na periferia, ela parte de uma relação horizontal e de um sentido de comunidade também. Tem uma pesquisa do INESC que mostra que apenas 2% da população de São Sebastião frequenta museus. E a Casa Frida acaba sendo esse museu pertencente à cidade, onde as pessoas, olha, eu vou frequentar, eu vou ali na Casa Frida, vai ter uma exposição do Ricardo, vai ter uma exposição da Chibe, da Amanda, ou de qualquer que seja artista que tem um pertencimento, que tem uma ligação com a cidade. Muitas pessoas acham que a cultura e a arte é o lugar do discurso único, da paz, né, de uma coisa harmônica. E a gente não considera isso, a gente acha que a cultura e a arte é exatamente o local de disputa de imaginário. Então, você anda aqui na Rua da Casa Frida, todas as casas estão grafitadas, né, que é uma forma da gente trazer a vida, a alegria, cor, e é uma arte que é tida como picho, né, como marginalizada. E ter feito isso aqui na rua trouxe uma outra identificação das moradoras e dos moradores, né? As pessoas se sentem mais pertencentes. Olha só. Essa aqui é a primeira. Aí eu tô experimentando esse rasgo assim, acho que deixa mais natural, sabe? Você tá pensando em colocar naquela parede? A gente que é preto, quando a gente nasce, já nasce com algumas histórias escritas pra gente. E a gente vai aprendendo que a gente tem que subverter essas histórias. Sou o Rodrigo, eu tenho 21 anos, eu sou ator, performer, professor de teatro. E eu venho de uma cidade que se chama Formosa, que fica em Goiás, uns 80 quilômetros aqui do Plano Piloto. E a minha história em Brasília, com teatro, com a arte, ela começa quando eu saí da minha cidade, do lugar de onde eu moro, para estudar arte, para entrar numa universidade. E aí eu começo a me deparar com várias questões. Eu entro num lugar que eu não estudo os que vieram antes de mim, as referências são referências que eu não me identifico, autores, artistas, enfim. A universidade em si, falando da Universidade de Artes, ainda é um espaço muito branco, muito elitizado, muito eurocêntrico. E aí quando eu conheço meus amigos, em sua maioria que vem da periferia de Brasília, bichas como eu, e aí eu começo a me sentir pertencente, a me entender nesse lugar de bicha preta, de artista, me identificar com esses artistas, com as questões que eles estão trazendo. E aí eu começo a perceber que a minha formação se dá com essas pessoas, com a vivência com essas pessoas que eu me identifico. Também é uma nova possibilidade de corpo, uma nova possibilidade de existência, de me aproximar de mim cada vez mais, de quem eu sou. E
E pensar também como eu levo isso para o meu trabalho em sala de aula, dos meus alunos. Eu me vejo nesses alunos, pensar nas histórias que eu quero contar para eles, histórias que eles se identifiquem, histórias que eles se vejam nessas histórias. A gente ainda incomoda muito enquanto negritude, enquanto LGBT. Então, ao mesmo tempo que muitos vieram antes da gente abrindo esse caminho, é também tomar consciência de que a gente está no agora abrindo esse caminho para os que virão. E quando a gente fala de educação, de escola, quando você leva a arte para dentro da escola, também é abrir essa possibilidade de experiência. A experiência do sentir, do fluir, que ainda é muito engessado nas escolas. Gosto. Quando a gente está próximo de quem nos transmite afeto, esse afeto também está curando a gente. E a partir do momento, cada vez mais que eu sinto isso com o Ricardo, essa presença, essa disponibilidade, essa troca que a gente vem estabelecendo das nossas vivências enquanto artista, enquanto negro, enquanto bicha. E isso influencia na nossa arte, isso afeta um ao outro profundamente. Não vai dar certo aqui. Bem-vindas, bem-vindos. Essa exposição, Corpo Presença, ela foi preparada especialmente assim, para esse momento. Eu produzi essas pinturas, essas obras assim, durante essa semana, pensando nessa nossa corporeidade, assim, né? Que é tão livre, que é tão desviante dessas normas que a gente é submetido, né? Essas violências que a gente vive, mas com o nosso amor, com a nossa presença, assim, com a nossa naturalidade, a gente consegue transmutar tudo isso, assim, com muita naturalidade e coletivamente. Isso dói no meu peito quando vejo meus irmãos pretos andando nas ruas serem confundidos como suspeitos só porque são pretos. A polícia pega e faz uma sessão do descarrego. A porra pega em peso. E o pior é que esses porcos fardados, condenados, filhos da desgraça ainda saem. Me fazem respirar. Árvores me fazem respirar. Eu sou o mastro da bandeira da revolução, os restos do cavalo de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana d'Arc, as 5 balas de John Lennon, rally cidadão, o lixo humano, escória da sociedade. Sou o que come que eu deixo de comer. Nasci do limbo e bailei pra essa cidade. Sou quem dá vida aos monstros que eu quero ter. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de